Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construções geométricas. Temos aqui no quadro um triângulo bastante conhecido, que é o triângulo retângulo, cujos ângulos são 30, 60 e o 90 graus. E qual vai ser o objetivo desta aula? É escrever os catetos em termos apenas da hipotenusa A, sem nos utilizar da trigonometria, sem utilizar seno e cosseno. A gente sabe que usando aqui seno e cosseno, facilmente a gente consegue escrever B e C em termos de A. Mas como que a gente faz isso apenas usando traços geométricos? O nosso objetivo é escrever o B que se opõe ao ângulo de 30 graus, queremos escrever o B como sendo igual a A dividido por 2, a metade da hipotenusa. E queremos escrever o C como sendo igual a raiz de 3 sobre 2 vezes A. Esse vai ser o nosso objetivo. E a gente vai fazer isso de duas maneiras e nenhuma delas sem nos utilizar da trigonometria. Bom, a primeira vai ser o seguinte, ó. Perceba que como aqui nós temos um ângulo de 90 graus, o 90 graus a gente pode escrevê-lo como 60 graus mais 30 graus. Então vamos traçar uma seviana aqui nesse sentido, ó. Essa seviana ela vai separar, ela vai dividir esse ângulo de 90 graus num ângulo de 60 graus mais um ângulo de 30 graus. E por que fazer esse traço? Ele é muito interessante. Porque ao fazermos isso, ó, o que a gente ganha aqui do lado esquerdo? Ganhamos um triângulo isósceles, Um triângulo isósceles com ângulo de base igual a 30 graus. Então, esses lados aqui, ó, este lado vai ter que ser igual a este lado, porque estamos diante de um triângulo isósceles. E mais do que ganhar um triângulo isósceles, olhe para esse triângulo aqui que está do lado esquerdo. Ele tem um ângulo de 60 graus, tem outro ângulo de 60 graus, para completar os 180 graus que falta, Então a gente tem que colocar aqui, ó, 60 graus. Em outras palavras, este triângulo aqui à esquerda, ele é um triângulo equilátero. Logo, se o lado dele vale essas dois tracinhos, Então aqui vale 2 traços, aqui vale 2 traços também. Ou seja, o B, ó, o segmento B, é o segmento que vale 2 traços. Então aqui vale B, aqui vale B, aqui vale B. O que isso significa? Que ao fazermos esse simples traço de dividir o ângulo em 60 mais 30 graus, nós dividimos a hipotenusa, ó, bem aqui no ponto médio. Esse aqui é o ponto M, poderíamos chamá-lo de ponto M, que é o ponto médio da hipotenusa. E perceba que o A, o segmento A, ó, ele pode ser escrito como, O A, ele pode ser escrito como B mais B. Ou seja, o A, ele vale 2 vezes B. Em outras palavras, o B, ele pode ser escrito como A dividido por 2. Então, um dos objetivos que a gente queria alcançar, já chegamos, já alcançamos, que era escrever o B, que se opõe ao ângulo de 30 graus, como a metade da hipotenusa. E aqui está ele. E agora a gente vai tentar escrever o C em termos apenas da hipotenusa. Queremos escrever o C como raiz de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa, sem se utilizar de trigonometria. E como que a gente pode fazer isso? A gente pega aqui, ó, e traça uma altura desse triângulo isósceles. Aqui a gente tem um triângulo isósceles, de lados B e B, e acabei de traçar esta altura. Perceba que aqui nós temos ângulo de 90 graus, aqui é 30, e portanto aqui vai ser 60 graus. Aqui vai ser 60 graus também, porque esse triângulo aqui, na verdade, são dois triângulos congruentes, se a gente for parar para pensar. E como que a gente vai fazer isso, Perceba que como esta altura aqui, é uma altura de um triângulo isósceles relativa à base, então nós sabemos também que a altura de um triângulo isósceles relativa à base, ela divide a base em duas partes iguais, A altura, ela é bissetriz, ó, ela também é mediatriz desse segmento aqui, do segmento da base do triângulo isósceles. Então, se tudo isso daqui vale C, aqui a gente vai colocar C dividido por 2. A distância daqui até aqui, ó, vale C dividido por 2. Agora, vamos olhar para este triângulo. Olhe para este triângulo aqui. Qual que é a hipotenusa dele? Bom, ele tem um cateto que é C sobre 2
E a hipotenusa dele vale B. Quanto que vale esse segmento aqui? Será que a gente consegue descobrir quanto que vale esse segmento? Bom, a gente pode fazer a mesma construção que nós fizemos anteriormente para escrever esse segmento aqui, ó, que se opõe ao ângulo de 30 graus, em termos apenas da hipotenusa deste triângulo. Lembre que, como a gente fez anteriormente, a gente conseguiu escrever o cateto que se opõe ao 30 graus como sendo igual à metade da hipotenusa. Como a hipotenusa aqui vale B, fazendo a mesma construção que a gente acabou de fazer para este triângulo aqui, ó, esse segmento em roxo ele vai ter que valer B dividido por 2. Né? Porque esse segmento está olhando o ângulo de 30 graus e a gente já sabe que o segmento que olha para o ângulo de 30 graus ele vale a metade da hipotenusa. Então nós temos um triângulo retângulo que tem hipotenusa B, cateto C sobre 2 e outro cateto B dividido por 2. E o que nós vamos fazer agora? Vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, o B ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao C sobre 2 ao quadrado, que é um dos catetos, mais B sobre 2 ao quadrado. Ou seja, o B ao quadrado vai ser C ao quadrado dividido por 4, mais B ao quadrado dividido por 4. Daí a gente passa o B ao quadrado sobre 4 para o lado esquerdo, vai ficar B ao quadrado menos B ao quadrado sobre 4, dá 3B ao quadrado dividido por 4. Isso daqui é igual a C ao quadrado dividido por 4. Nós cancelamos o 4 com o 4 e daqui a gente tira o quê, né? Que como 3b ao quadrado é igual a c ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, obtemos raiz de 3 vezes b é igual a c. Mas quem é o b? A gente já descobriu que o b vale a sobre 2. Então daqui o que nós podemos concluir? Que o raiz de 3 sobre 2 vezes a é igual a c. É justamente porque o B, ó, olhando para cá, ele vale A sobre 2. Só troquei o B aqui pelo A sobre 2 que está aqui. Ó. Então, acabamos de escrever o C como raiz de 3 sobre 2 vezes A. Então, já chegamos no nosso objetivo. Agora, a gente vai tentar demonstrar este fato de uma outra maneira. Bom, eu coloquei aqui ó, o triângulo retângulo de ângulos 30, 60 e 90, o mesmo triângulo anterior. A hipotenusa eu tinha chamado de A. O lado que se opõe ao ângulo de 30 graus eu chamei de B. E o lado que se opõe ao ângulo de 60 graus eu chamei de C. Como que a gente pode escrever neste momento? O B em termos apenas do A. Bom, o que a gente pode fazer? A gente simplesmente cola aqui do lado esquerdo ó, um triângulo igual a esse. A gente espelha esse triângulo. É como se aqui tivesse um espelho e a gente fizesse um espelhamento desse triângulo para o lado de cá. A gente coloca um triângulo aqui, ó, que é congruente a esse, né? Nesse formato, aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. Quando a gente faz isso, o que acontece? Nós formamos um triângulo que é equilátero. Ó. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. 30 mais 30, 60. O ângulo aqui de cima vale 60. Os ângulos da base valem 60. Então, nós estamos diante de um triângulo equilátero e esse segmento aqui, ó, ele vira a altura desse triângulo equilátero. Como ele é uma altura, como eu já falei para vocês, né, a altura de um triângulo isósceles divide a base, né, em duas partes iguais, porque a altura ela também é uma mediatriz. Então, se aqui vale B, aqui vai valer B também. Né? E como o triângulo ele é equilátero, perceba que o lado dele, né, vale A. O lado do triângulo equilátero vale A. E por esse lado aqui vale 2 vezes B. Então, como o lado do triângulo equilátero, os lados são iguais, então o A tem que ser igual a 2 vezes B. Ou seja, o B tem que ser igual a A dividido por 2. Então, como que agora a gente vai fazer para escrever o C em termos apenas de A? Então, olhe para esses dois ângulos aqui, ó, 30 e 60. Um é o dobro do outro. Se lembra que numa das aulas, né, de construções geométricas, o que a gente fez? A gente pegou um triângulo em que este ângulo aqui era alfa e aqui era 2 vezes alfa, aqui era C, aqui era B e aqui era A. Nesse triângulo aqui, não precisava ser retângulo, não precisava ser nada, bastava que a base tinha esses dois ângulos, né, alfa e 2α. O que nós fizemos naquele exercício? Né? Um dos primeiros exercícios da playlist Construções Geométricas. Nós pegamos, né, escrevemos o A como sendo igual a C
ao quadrado menos o b ao quadrado dividido por b, né? E como que a gente tinha feito isso? A gente fez uma semelhança de triângulos. A gente prolongou para cá, depois fizemos isso. Aqui a gente construiu um triângulo isósceles, que era semelhante a esse triângulo aqui. E daí a gente conseguiu chegar nesta relação. E agora nós estamos de novo numa mesma situação. A gente está numa situação em que este ângulo alfa aqui, ó, é a metade desse, né? A razão de 1 para 2, ou de 2 para 1. Então a gente pode usar esta relação, né? Sabemos que o A ele é igual a b ao quadrado menos o c ao quadrado, ou melhor, igual a c ao quadrado, né? C ao quadrado menos o b ao quadrado dividido por b. Aí estamos usando essa relação que nós já descobrimos num vídeo anterior. E, portanto, a vezes b é igual a c ao quadrado menos o b ao quadrado. Mas lembre que a gente acabou de provar no slide anterior que o b ele vale a dividido por 2. Então, a gente sabe que o b ele vale o a dividido por 2. Então, vamos fazer isso, né? Vamos trocar este valor nessa expressão. Então, nós temos o a vezes o b, que vale a dividido por 2, igual ao c ao quadrado menos o b, que vale a sobre 2, né? Então fica a sobre 2 ao quadrado. Logo, a ao quadrado sobre 2 vai ser igual a c ao quadrado menos a ao quadrado dividido por 4. Então, vamos ter o seguinte, né? Que é a ao quadrado sobre 2 mais a ao quadrado sobre 4 vai ser igual a c ao quadrado. Quanto que é a ao quadrado sobre 2 mais a ao quadrado sobre 4? Isso aqui vai dar 3a ao quadrado dividido por 4. Então, 3a ao quadrado dividido por 4 vale o c ao quadrado. E, portanto, né, a gente pode pegar essa expressão aqui, ó, e extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, a gente vai obter raiz de 3 vezes a sobre 2 igual a c. Era o que a gente queria, né? Escrever o c como raiz de 3 vezes a metade da hipotenusa. Então, conseguimos chegar nesses dois resultados, né? Conseguimos mostrar que o c vale raiz de 3 sobre a dividido por 2 e conseguimos mostrar que o a sobre 2 é igual a b, né? Sem usar conhecimentos de trigonometria. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.